Então, assim, uma das coisas que chama a atenção da prótese removível, tanto para o paciente como para o dentista que vai fazer, é a parte metálica, né? Que tem os chamados grampos, tá? Então, assim, a prótese removível, ela é conhecida como prótese a grampo, tá? De uma forma geral, tá certo? Tanto pelo leigo, quanto também pelo não leigo, certo? Então, é uma prótese a grampo, às vezes outros chamam só de prótese móvel. E, popularmente, ela é também conhecida como bridge, né? Isso aportuguesando a palavra, né? Porque o bridge vem do inglês bridge, que é ponte. Então, acabou que a palavra, né, se encaixou bem naquele conceito de ponte, só que é ponte móvel. Então, também chamam esse tipo de prótese de ponte móvel, tá? Então, vocês vão perceber, né, ao longo das clínicas de vocês, que muitos pacientes vão chegar ou usando, ou com a necessidade para usar esse tipo de prótese, tá? Existe fora a prótese móvel, melhor, fora a prótese parcial, existe a prótese total, que é a dentadura, que é diferente. Na dentadura, o paciente perdeu todos os dentes. Na prótese parcial, removível, essa com grampo, o paciente perdeu alguns dentes e você vai reabilitar, né, usando esses dentes que restaram como um apoio, como um local onde você pode reter a prótese. Então, na verdade, ela é uma prótese que usa os remanescentes dentais para algumas propriedades, tá? Bom, então, aqui, de uma forma geral, a prótese removível, ela não é uma prótese desconhecida. Talvez até vocês já tenham visto, não lembrem. Existem também os casos de prótese que muitos pacientes chegam, que ela não tem grampo, mas ela é removível, ela é móvel, que é uma prótese praticamente feita toda em resina, e que para nós que fazemos a prótese no dia a dia, ela é considerada como uma prótese provisória. Mas, muitas vezes, tanto pacientes como dentistas acabam colocando, né, dentro de um patamar de tratamento definitivo, uma prótese só em resina. Mas isso é algo que a gente vai discutir ao longo do curso, ao longo da disciplina, e até quando vocês estiverem em atendimento clínico, tá? Bom, então, basicamente, é uma prótese em que o paciente, como foi bem relatado aqui, tem a parte metálica. Essa parte metálica não se restringe só aos dentes, ela recobre palato, ela recobre parte, ela tangencia a parte inferior, né, na mandíbula. Então, ela não se resume só a partes metálicas sobre dentes. Que fique bem claro. Por quê? Porque ela precisa, normalmente o paciente, ele precisa que essa prótese, ela se equilibre, né? Ela tenha retenção, ela tenha estabilidade, ela tenha um suporte adequado, que são princípios da prótese. E para isso é necessário uma estrutura que faça, que permita todas essas funções, tá certo? Para que haja um equilíbrio, né, da prótese em relação à parte biológica, que são os dentes e a fibromucosa. Então, é necessário entender que a prótese removível, ela não tem como ser também só de um lado, tá? Ah, mas o meu paciente só perdeu o dente de um lado. Mas ela, para manter esse equilíbrio, ela precisa, mesmo o paciente tendo perdido dentes somente de um lado, ela precisa estar ancorada do lado que o paciente perdeu o dente, mas também do lado, na hemiarcada oposta, para dar esse equilíbrio. Então, é possível que vocês vejam em fotos no Google ou em bocas de paciente, aquela prótese que vem com grampinhos, mas só no lado, tá certo? Isso não é biomecanicamente aceitável e até por uma questão de segurança do paciente. Muitas vezes aquele paciente, a prótese pode sair do lugar e como ela é uma prótese, pode ser uma prótese pequena, o paciente via engolir. Então, são coisas que a gente tem que pensar, e eu sempre digo que quem trabalha com prótese, trabalha com 3 conceitos. O conceito da psicologia, porque tem que entender o paciente.
tem que saber as necessidades dele, o conceito da arquitetura, porque a gente pensa em um projeto que fique bonito, um projeto que fique eficiente, e o conceito da engenharia, que quando a gente parte para a resolução desse projeto, a gente tem que fazer um cálculo, né? A gente tem que calcular o que é bom, o que não é, o que é mais seguro, o que não é. Então, a gente acaba trabalhando com essas três áreas do conhecimento, porque você tem que equilibrar, né? O que o paciente quer com aquilo que você pode entregar, tá certo? Bom, então vocês viram aqui, né, a grosso modo, um exemplo de uma estrutura metálica, tanto superior como inferior, e um paciente colocando na boca. Inclusive, isso faz parte também de toda a nossa formação, é instruir o paciente em como ele vai usar uma prótese, tá certo? Porque, da maneira, a partir de uma instrução correta, ele vai usar de uma forma mais adequada e, com isso, dá uma durabilidade maior a esse tipo de prótese. Bom, vocês devem se perguntar, poxa vida, mas a odontologia evoluiu tanto, a gente ainda está na era de grampo, de paciente perder dente? Infelizmente, sim, tá? O edempulismo, ele não foi uma coisa erradicada, e vocês sabem disso, vocês estão em clínica, vocês muitas vezes se deparam com pacientes querendo extrair o dente. Às vezes vocês até oferecem um tratamento, olha, vamos tratar canal, vamos fazer uma restauração retida pino, e o paciente muitas vezes não quer, né? Ele vai naquele caminho que ele acredita que para ele é mais fácil, né? E isso é uma realidade, não só aqui, eu diria que é uma realidade mundial. Não é porque você vai, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos que você não vai encontrar pacientes com essa mesma demanda. Pelo contrário, tá? Então, a prótese facial removível, ela vem a estar dentro de um conjunto de próteses que podem ser oferecidas a um paciente que perdeu o dente. Aí vocês também devem perguntar, puxa, professora, mas tem um implante, por que esses pacientes não fazem implante? Porque muitas vezes o implante não se enquadra ou não se encaixa para aquele paciente, seja por uma questão de saúde sistêmica, que ele não pode realizar a cirurgia, seja por uma questão econômica, porque sai um tratamento oneroso. Então, muitos pacientes acabam buscando um tratamento mais simplificado. E a prótese removível, ela é um tratamento simplificado, mas não é porque é simplificado que ela tem que ser colocada num patamar de o simples que eu posso fazer de qualquer jeito. Não é assim. A minha tarefa, na verdade, a nossa tarefa enquanto protesista, é ensinar vocês ou dar o conhecimento básico para que vocês saibam de fato que a prótese removível ela tem um grande potencial reabilitador, mas se feita de forma inadequada, ela pode ser um dos fatores que venham a prejudicar o paciente. Por quê? Porque ela é uma prótese que envolve os conceitos de força e movimento. Como ela é removível, ela se movimenta. Então, toda vez que ela se movimenta, ela gera o conceito de força, porque ela vai gerar força sobre o dente, sobre a fibromucosa. Então, a gente tem que estar ciente, né, que os dentes, principalmente, que estão ali recebendo um tipo de grampo ou qualquer coisa parecida da prótese, eles vão estar recebendo cargas, né? Cargas laterais, cargas horizontais, cargas verticais. E isso, se não for mensurado, pode prejudicar aquele dente. E aí o paciente que tinha aquele dente, um tempo depois perde aquele dente, por quê? Porque ele vai amolecer, né, de acordo com o paciente, olha, meu dente ficou mole porque a prótese deixou o dente mole. E ele não está errado, porque muitas vezes isso acontece em planejamentos que não foram vistos e pensadas maneiras ideais dessa prótese se colocar, tá certo? Então, a gente realmente entra numa questão ampla, maior a ser pensada. Vocês estão vendo nesse slide, tem um link, é um artigo sobre a contextualização social da PPR. É importante a gente ter noção, pessoal, que muitos, mas muitos dos nossos pacientes, principalmente esses que a gente atende na Unifor, nas universidades, no serviço público, eles são pacientes que normalmente chegam com essa demanda.
E eles já conhecem, muitos deles já conhecem, eles já chegam, olha, aquela peça do grampo, aquela peça móvel, muitos tiveram experiências ruins, outros não tiveram experiências ainda. Uns vão chegar com a demanda, mas eu vi, o meu vizinho usou, não foi bom. Então, vocês vão ouvir muita coisa, mas o mais importante é mesmo aqueles que hoje acham que não gostam de prótese, né? Não vou fazer prótese, professora, não quero, não faz parte do meu dia a dia. Mas conheçam a prótese, para que se um dia algum paciente buscar em vocês o tratamento e você não for fazer, você dê um aconselhamento. E eu não falo aqui ficar apontando, olha, fulano fez um tratamento ruim, não é isso. É indicar para o paciente um caminho melhor, um caminho mais adequado para que ele tenha, de fato, uma reabilitação, que eu acho que é o nosso principal compromisso com os nossos pacientes, tá?